Relatos de pessoas que deixaram de ser elas mesmas, um dicionário de venenos da Agatha Christie? Se você quer saber mais, então veja esse vídeo até o final. Oi, eu sou Andrew Moss, eu sou escritor, tenho um livro de terror publicado chamado O Espelho do Meu Avô. Se você quiser conhecer meu trabalho, pode clicar no link que eu deixei na descrição. Hoje eu vou falar sobre os 12 livros que foram lançados nesse mês de novembro. E o primeiro deles é O Segredo de Rose Gold. As mães nunca esquecem e as filhas nunca perdoam. É com essa frase que nós somos apresentados a essa história, que conta sobre a vida de Rose, que é a protagonista. E ela teve uma infância muito difícil porque ela era muito doente, passou por vários hospitais, por vários tratamentos, vários exames, e os médicos nunca descobriam o que ela tinha. E agora, depois de adulta, a mãe dela, depois de passar 5 anos presa, volta a morar com ela. Então elas têm tudo para se reconciliar. Isso se os problemas do passado não vierem à tona, porque algo me diz que a mãe da Rose tem tudo a ver com os problemas dela. Esse livro foi comparado com livros como Garota Exemplar e A Garota no Trem. E como esse é o tipo de história que eu amo, então eu já estou bastante curioso para ler esse também. E o próximo livro que eu vou falar é Mulheres Extraordinárias, As Criadoras e a Criatura. E esse livro da Dark Side, que foi lançado no dia 4 de novembro, nos fala sobre um pouco da biografia de Mary Shelley, que foi a criadora do Frankenstein. E também sobre a mãe dela, uma outra Mary que também era escritora, só que ela escreveu uma das obras que foram fundamentais para o feminismo. Esse livro também mostra o lado difícil da vida delas, pois como elas eram mães solteiras naquela época, né, no final dos anos 1700 e começo de 1800, e naquela época a sociedade era muito preconceituosa, né, com mães solteiras, então elas sofreram bastante e tiveram que batalhar por um lugar na sociedade. E ao fazer isso, elas desafiaram os costumes da época e deixaram uma mensagem de resistência feminista para gerações futuras. E agora nós vamos falar sobre os registros estelares de uma notável odisseia espacial. Esse é um livro de Beck Chambers, é o terceiro de uma trilogia que foi publicado há alguns anos e agora chega ao Brasil. Nessa história, os humanos deixaram a Terra há algum tempo e a maioria deles estão vivendo em sociedades alienígenas ou em colônias terrestres. E nesse livro nós vamos saber um pouco mais sobre um grupo que ficou morando nas naves que levaram os humanos até esses planetas. E também a gente vai ficar sabendo um pouco sobre como eles vivem ali, né? E apesar de fazer parte de uma trilogia, mas os livros podem ser lidos separadamente, sem que isso afete o entendimento geral da obra. Esse livro me atraiu pela capa, porque eu gosto muito de astronomia, então eu logo vi que ia se tratar de uma história da raça humana conquistando outros planetas. Então eu li a sinopse e fiquei bastante curioso para ler também. Para ter mais conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu lançar um vídeo novo. O próximo livro que eu vou falar aqui é Ela e o Monstro. É uma outra biografia lançada pela Dark Side, também sobre Mary Shelley, mas essa, pelo que eu entendi, mostra mais sobre a inspiração que ela teve para criar o monstro e também sobre o momento da criação mesmo. Aqui, por exemplo, nós ficamos sabendo que o Frankenstein foi criado numa noite de tempestade, onde a Mary Shelley estava junto com um grupo de pessoas e um poeta pediu que todos criassem histórias de fantasmas para passar o tempo, né? E aí foi nesse momento que ela teve a ideia desse monstro formado de partes humanas e um ano e meio depois foi publicada a história. O próximo livro que eu vou falar é sobre a Sonata Perfeita. Nesse livro, a autora Rose Tremaine conta a história de Gustav, um menino que mora na Suíça, no pós-Segunda Guerra Mundial, e esse menino tem uma mãe que não consegue nutrir nenhum tipo de afeto por ele. Então ele conhece Anton, um novo colega de classe que é judeu, e a partir daí eles passam a ser amigos e a autora nos conta como essa amizade se desenvolve, mostrando também os relacionamentos deles e as marcas que a guerra deixou em cada um deles. O próximo livro que eu vou falar aqui é sobre o Dicionário Agatha Christie de Venenos. Quem gosta de ler romance policial, principalmente a Agatha Christie, sabe que ela usava muito veneno para matar as vítimas dela. Vários tipos de venenos e geralmente os detalhes dos envenenamentos eram importantes para a história, né?
Então, a autora desse livro, Catherine Hartup, formada em Química, resolveu estudar um pouco mais sobre esses venenos e nos explicar como é que eles agem nesse livro. Inclusive, ela traz um resumo de todos os assassinatos cometidos por meio do veneno na obra de Agatha Christie. O próximo livro que eu vou falar agora é sobre Trocas Macabras de Stephen King. Na cidade de Castle Rock tem uma nova loja de artigos indispensáveis. Cada cliente que entra nessa loja encontra uma coisa que desejava muito por um preço razoável, só que vem acompanhada de pedidos estranhos. O enredo parece simples, mas Stephen King consegue fazer com que as coisas mais simples se tornem as coisas mais bizarras em suas histórias. A próxima história que eu vou falar é sobre A Garota da Casa ao Lado. Nesse livro, que se passa num subúrbio dos Estados Unidos, duas garotas são mantidas em cativeiro num porão de uma casa, onde elas são torturadas por uma tia e pelos vizinhos. E a própria sinopse dessa história diz que ela é muito difícil de ler, justamente porque ela foi baseada num caso real que aconteceu na década de 60 lá nos Estados Unidos, onde uma menina foi torturada e morta por um grupo de pessoas. Por isso essa é uma história chocante e perturbadora sobre a maldade humana, escrita por Jack Ketchum, que foi lançada também esse mês pela Dark Side. E o próximo livro que eu vou falar aqui é sobre A Fazenda dos Animais. Esse é um livro que já foi publicado no Brasil há muito tempo, mas que está ganhando uma versão nova agora, que foi lançada esse mês também. Inclusive mudou de nome, agora passou a se chamar A Fazenda dos Animais, que é o título original. E esse livro ele é uma sátira. Ele fala sobre animais que vivem numa fazenda e que se rebelam contra o dono deles, o Sr. Jones. E a partir de então eles transformam aquela fazenda no lugar onde eles possam viver melhor, onde tem justiça e igualdade. Só que aos poucos a ambição pelo poder que alguns animais têm vai transformando a fazenda num lugar pior do que era antes, em termos de expectativa de vida mesmo para os animais. Aos poucos os animais passam a ser explorados pelos porcos também, e acaba que eles passam a ter uma vida pior do que eles tinham antes. O próximo livro que eu vou falar é sobre invasores de corpos. Esse também é um livro antigo que foi publicado na década de 50, foi escrito por Jack Finney. Na história, o Dr. Miles Banner recebe um pedido de ajuda em comum. Uma paciente chega dizendo que o tio dela não é mais o mesmo, que é outra pessoa, apesar de ser um mesmo aparentemente, né? E nos dias seguintes, na cidade, outros casos vão surgindo, outras pessoas que chegam dizendo que seus parentes se transformaram e que não são os mesmos. E todos pensam que isso é um surto coletivo, uma histeria, mas tudo muda quando um corpo aparentemente humano, só que sem personalidade, é encontrado. Aí eles passam a tratar aquilo como uma crise real, né? Essa história foi tão psicologicamente aterrorizante que ela se tornou um marco na ficção científica e já foi adaptada para o cinema 4 vezes, e em breve vai ser adaptada mais uma vez. Também saiu esse mês pela Dark Side um título chamado Livros de Sangue Volume 1, de Clive Barker. E a sinopse não fala muito sobre esse livro, mas como é do mesmo criador da série Hellraiser, que é uma série de filmes da década de 80, então eu acredito que esse vai ser também um bom livro, né? Fiquei curioso para ler. E o próximo e último livro que eu vou falar é sobre Os Viajantes. É livro de Regina Porter, que foi lançado ontem, dia 26, e que conta a história de duas famílias e como as histórias delas se entrelaçam através de décadas, uma família branca e a outra negra, nos Estados Unidos. Nesse livro, James Vincent, um rico advogado, tenta se afastar da origem humilde da sua família, mas o filho dele acaba casando com uma mulher negra, cuja família enfrenta problemas raciais e a guerra do Vietnã. Só por essa sinopse a gente já pode ter uma demonstração do que vem pela frente, né? De todos esses eu fiquei mais ansioso para ler O Segredo de Rose Gold e Os Invasores de Corpos. Qual te deixou mais ansioso para ler? Deixa aqui nos comentários. E tchau!